Olá, crianças! Hoje eu quero contar para vocês a história mais linda de todas. É a história que fala do amor mais bonito que existe, que é o amor do nosso Deus. E essa história está na Bíblia, na Palavra de Deus. Em João 3,16, fala deste amor de Deus para com cada um de nós. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. E é sobre essa história de amor que nasceu no coração de Deus que eu quero contar para vocês. E esta é a verdadeira história de Natal. O nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E essa história se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. E essa história começa assim. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Esta é a mais bela história da humanidade, que é contada no mundo todo e que resgata a fé, a coragem, o amor no coração daqueles que nela creem. Nossa história começa na Galileia, na cidade de Nazaré. Ali morava Maria, a jovem noiva do carpinteiro José. Numa noite, Maria teve uma visão que mais parecia um sonho. O anjo Gabriel foi enviado para avisá-la de que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Rei dos Reis, Jesus, o Salvador de todos os povos. Assustada, Maria não compreendia como aquilo seria possível, já que não era casada. O anjo a tranquilizou dizendo que ela receberia a visita do Espírito Santo e por isso seu filho seria chamado Filho de Deus. Maria disse então: que seja feita a vontade de Deus. Maria foi logo contar as boas novas para seu noivo José. Mas José ficou um pouco desconfiado e pensou em deixá-la secretamente, para que as pessoas não falassem mal dela. Mas, à noite, quando José já estava dormindo, Deus enviou um anjo para falar com ele e para dizer-lhe que não tivesse medo, pois o filho que Maria estava esperando era fruto do Espírito Santo e este bebê seria chamado Jesus, Emanuel, o Deus conosco. No outro dia, José foi conversar com Maria e os dois resolveram então casar. Naquela época, o imperador romano César Augusto decidiu contar todas as pessoas do império. Porém, era necessário que cada um retornasse para sua cidade de origem. Sendo assim, José e Maria partiram para Belém, a cidade de Davi e de seus antepassados. Era uma longa e cansativa viagem. Maria começava a sentir que o nascimento do seu filho estava próximo. Chegando em Belém, José, preocupado com Maria, correu em busca de uma hospedaria. Porém, não havia lugar na cidade. A pequena Belém estava tomada por pessoas vindas de diversos lugares para a contagem exigida pelo imperador. Sem poder esperar mais, José levou Maria para uma estrebaria
e foi ali que nasceu Jesus. Maria o embrulhou em panos e o acomodou numa manjedoura. Manjedoura é uma caminha feita de capim, o capim que servia para os animais comerem. Foi ali que Maria deitou Jesus, foi a primeira caminha de Jesus. Quando Jesus nasceu, próximo dali, o anjo do Senhor anunciou a alguns pastores que nascera aquele que traria a salvação para toda a humanidade, o Filho de Deus. Sem esperar mais, os pastores seguiram a estrela, o caminho indicado pelos anjos. Os pastores, então, foram até a estrebaria, onde estava Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Eles foram até ali e adoraram o Rei dos Reis. Naqueles dias chegaram em Jerusalém magos, vindos do Oriente. Eles haviam sonhado com o nascimento do Salvador. Por muitos meses, eles seguiram uma estrela guia que os conduziria àquele que traria amor, alegria e salvação aos que nele crescem. Os magos foram perguntar ao rei Herodes se ele sabia onde poderiam encontrar o menino que nascera e que seria o maior dentre todos os reis. Explicaram que há muito tempo viajavam para render homenagem ao Salvador. Herodes pediu aos magos para ser avisado tão logo encontrassem o menino, pois ele também iria lhe render homenagens. Na verdade, Herodes estava preocupado com a possível existência de tal rei e seu objetivo era matá-lo. Nesta noite, guiados pela estrela, os magos retomaram sua viagem. Imaginavam encontrar o menino Jesus no palácio, onde moravam os reis, mas a estrela os guiou a uma estrebaria. Seus corações se encheram de amor e ternura, desceram de suas montarias e se aproximaram do local. Humildemente, eles se aproximaram e ofereceram os presentes que haviam trazido: incenso, ouro e mirra. Ao lado dos pais, numa simples manjedoura, dormia um pequeno bebê. Neste momento, os magos compreenderam que o reino daquela criança não seria de terras, palácios ou riquezas. Sua missão era muito maior. Aquele momento ficaria guardado para sempre nos corações e na lembrança daqueles que ali estavam e dos que acreditaram no poder do amor que aquela criança ensinaria ao mundo. E essa é a história do verdadeiro Natal, a história do nascimento de Jesus Cristo.